Nada está tão ruim que não possa piorar. Afinal de contas, o que já era quase 300 passou e já está chegando em 400. O Brasil deve estar tudo muito tranquilo, porque o presidente da Câmara não deve ter nada para fazer e foi para a Copa. E a escalada de violência? Como você está vendo isso tudo? Será que é culpa de alguém? Já já eu falo o que eu penso também. Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde sempre iremos falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. E essa coisa do presidente da Câmara, em um momento tão complicado do nosso país, com tanta coisa para se resolver, ele simplesmente vai fazer uma viagem para ver jogo da Copa, mesmo que não seja simplesmente para ver jogo da Copa. Será que a população brasileira merecia isso? Porque daqui a pouco, agora em dezembro, eles entram em recesso. E aí eles só voltam de fato lá para fevereiro, março, depois do carnaval. Você no seu trabalho, você pode ficar 2 meses longe e ainda viajar quando você quer? Será que é isso que a gente quer para o nosso país? É disso que eu venho falando. A gente não cobra, a gente tem que cobrar dos nossos eleitos. A gente não pode deixar com que eles façam tudo o que eles querem. É muito dinheiro à disposição deles para eles fazerem de tudo. É verba eleitoral, é verba partidária, é verba da Câmara, é verba de gabinete, é verba de tudo quanto é jeito. E a gente só na correria, todo dia atrás do nosso. Eu não sou contra as pessoas que precisam ou que estão lá, na verdade não é nem que precisa, né? As pessoas que estão lá, eu não sou contra que essas pessoas tenham algumas facilidades, mas eles só têm facilidade. Na hora de cobrar, a gente não tem como cobrar. E eu volto a bater na mesma tecla. Como que você vai cobrar uma Câmara que tem 513 deputados, sendo que apenas 27 entraram pelo voto direto? Será que o cara que você escolheu, a mulher que você escolheu, a pessoa que você escolheu para estar lá te representando, realmente está? Será que é isso que o povo brasileiro quer? Você já parou para pensar? Aproveita e coloca aqui embaixo. E já que você pode colocar um comentário aqui embaixo, deixe o seu joinha, você vai me ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos, familiares, no seu WhatsApp, enfim, onde for possível, não custa nada e você me ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente possa discutir um pouco mais. Então, pessoal, eu volto a dizer, a gente tem que ter uma coerência maior, a gente tem que aprender a lidar com os nossos políticos. Infelizmente, isso não vai ter volta. A gente tem que, apesar que eu acredito que a gente já vem se interessando muito mais por política. Fiz até um vídeo, vou colocar aqui, tá? Onde eu falo sobre Copa e política, qual é a preferência do brasileiro hoje em dia. Eu dou um pouquinho da minha opinião e eu acredito que hoje o brasileiro, de forma geral, no mínimo metade da população, está extremamente preocupado com o que realmente vai acontecer no nosso país. E a gente tem que lembrar que o nosso país ele não vive sozinho. Aliás, país no mundo hoje não existe a possibilidade de viver sozinho. Todos eles, em algum momento, algum depende de outro. Um país sempre vai precisar de outro em alguma situação. E na Europa, eles vão começar a entrar na época de inverno. E tem todo aquele problema de energia, do gás natural, envolvendo a Rússia na liberação, queima de carvão, enfim. Eles já vão passar por uma dificuldade já bem maior, coisa que para nós, que estamos aqui no Brasil, a grande maioria não faz ideia, e eu mesmo sou um, não faço ideia, porque eu não convivo com esse tipo de frio. Mas eu acredito que deve ser muito difícil. E existe a necessidade do calor, se vai ser por carvão, como que vai ser, eles vão ter que dar o jeito deles. Já tem até a possibilidade de reativar a energia nuclear, que é uma necessidade, porque senão muita gente acaba morrendo de frio. Você imagina, tem locais em que o frio chega a bater 40 graus negativo. Então você tenta calcular o que é você viver em 40 graus positivo aqui no Brasil, que é um extremo calor, e o cara está 80 graus abaixo, 40 graus negativo. Se eu não me engano, a temperatura onde a água começa a congelar é ali perto do 0 grau.
Então você imagina que 40 graus negativo é muito frio. Eu não consigo fazer ideia qual é a sensação de como que é viver num local desse. Enfim, mas é tanta gente que eu não consigo mais ver como isso com bons olhos. Por mais que eu tente ser otimista, por mais que eu acredite que o Brasil não é feito dessa forma, mas os novos governantes ou os futuros novos governantes, talvez, eles pensam desse jeito e todo dia anuncia mais um time inteiro de gente fazendo parte desse processo. E aí é tanta gente querendo alguma coisa que acaba que ninguém consegue nada. É tanta gente tentando ver tanta coisa pequena que não se chega no que interessa realmente para a população brasileira. O que a população brasileira quer, eu acredito nisso, liberdade, ter direito a seu trabalho, emprego, educação, saúde. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso tudo, porque eu acredito que o governo tem que oferecer para a gente são condições da gente ter liberdade para trabalhar, de se expressar, e a partir daí a gente desenvolve o nosso trabalho com nossa qualidade, com o nosso conhecimento, para a gente poder ter os nossos ganhos. Mas é um número tão grande de pessoas que isso só me preocupa. A Petrobras já passou dos 100 bilhões de perda nesses 25 dias de fim de eleição, e cada dia que passa ela cai um pouquinho mais. O nome disso nada mais é do que medo. Os investidores estrangeiros, e por mais que você escute por aí pessoas falando que a bolsa caia, que o dólar suba, pelo amor de Deus, pessoal, procurem se informar. A bolsa cair pode ter alguns efeitos que não afetam totalmente a nossa população. Só que o problema é que a bolsa e o dólar elas andam bem perto. E quando o dólar começa a subir de forma descontrolada, eu espero que isso não aconteça, ainda está sendo controlado, a gente começa a ter um aumento de custo muito grande. Para tudo fica caro, o combustível fica caro, ficou caro o combustível, o frete fica caro, o frete ficou caro, o nosso alimento vai ficar caro, tudo que a gente compra vai ficar mais caro. As coisas ficando mais caras, o nosso dinheiro desvaloriza. O nosso dinheiro desvaloriza, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, a gente perde. Aí tem aumento das taxas de juros, com aumento das... é uma infinidade de coisas que são ligadas uma na outra. E aí não adianta você achar que, por exemplo, é só imprimir dinheiro. As coisas não são tão simples assim. Tudo está ligado. Pensa você no seu orçamento. Hoje, se você quiser comprar alguma coisa, adquirir qualquer coisa, que não está acostumado a adquirir, como que você vai conseguir? Ou você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou você vai ter que aumentar seu ganho. Não tem milagre. E aí a gente vai para um outro lado. Eu não sei se vocês estão percebendo, pelo menos aqui, próximo onde eu moro, e eu tenho visto muitas coisas no Brasil sobre essa escalada da violência. Como é que você está vendo isso? Eu, infelizmente, nesse ponto, eu estou vendo muito aquelas coisas que se replicam. Aquela coisa do filho sem vergonha, faz o que quer, na hora que quer, não sofre nenhum tipo de retaliação, só tem regalia. E aí, cada vez ele amplia um pouquinho mais as coisas erradas que ele gosta de fazer. E isso está se repetindo no nosso país. Né? De tanto ouvir falar, na minha visão, posso estar errado, eu espero que esteja, mas de tanto ouvir falar, o cara que ganhou, supostamente ganhou a eleição, ficar falando que você pode roubar um celular porque você quer tomar uma cervejinha, esses pequenos delitos não fazem mal a ninguém. Tenho percebido um grande aumento de invasão de casa, infelizmente, pessoas sendo assaltadas, roubadas na rua, furtadas, obras. Na região que eu moro tem muitas construções e eu trabalho numa área em que eu tenho contato com construtores, e aí eu tenho visto muita reclamação de coisas sumindo nas obras. Enfim, isso tudo é porque não existe penalidade. Gente, a violência está ligada diretamente às penalidades também. Pode ver que nos países onde isso é levado mais a sério, a violência é infinitamente menor.
E aqui no Brasil, infelizmente, isso tem sido levado cada vez menos a sério. Tem sido muito laxativo, tem sido tratado de uma forma em que todo mundo é vítima da sociedade. Se todo mundo é vítima da sociedade, ninguém é vítima de nada. E aí, tanto a pessoa que faz quanto a pessoa que sofre, ela passa a ser vista num tom de igualdade. E isso é um absurdo. Isso não tem como. Eu trabalho, eu corro atrás, eu compro as minhas coisas, vem um cidadão, acha que tem direito às minhas coisas e toma na mão grande, né, me aponta uma arma e simplesmente leva. Então isso é uma coisa que infelizmente acredito que vai voltar a ter um crescimento. Não é uma coisa que eu gostaria. A gente saiu de 4 anos atrás de uma linha que a gente pode avaliar de 69 mil homicídios para casa dos 40 mil. É uma queda gigante, muito grande, em torno de 40%. E aí você imagina se a gente começar a ter um crescimento novamente, porque a polícia ela começa a ser tratada de uma forma em que ela é agressiva, sendo que ela não pode sequer fazer o trabalho básico dela. E eu acredito que a polícia precisa de ter espaço para trabalhar. Me diz aqui embaixo o que você acha. Você acha que a polícia ela precisa de ter espaço? O que esses guerreiros, soldados, todos eles, desde a patente mais baixa até a patente mais alta, eles têm que encarar no dia a dia? Você acredita que essas pessoas elas são respeitadas? Pense em você como um profissional. Será que você é respeitado no seu trabalho? Você já agradeceu um policial hoje? Eu tenho amigos e eu tive a oportunidade de conversar com pelo menos um deles e agradecer, porque eu sempre brinquei muito com ele. E eu acho que esse momento não é um momento de brincadeira, é um momento da gente falar o que a gente pensa, o que a gente acredita. E eu acredito, e eu espero que ele tenha entendido isso com muita sinceridade. Então, eu volto a reforçar, vamos nos interessar um pouco mais, falar de política, falar de Deus hoje. A gente precisa muito de falar de política hoje, inclusive para a gente poder falar de Deus amanhã. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Fui.